Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos. Bem-vindos sejam todos mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira CE. Sejam todos bem-vindos. Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha. Divulga o canal para que nós crescemos juntos na graça e no entendimento de Deus. E amados, mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem esclarecendo o Evangelho. E eu tenho um irmão aqui que me fez uma pergunta e que eu vou aproveitar, vou gravar esse vídeo levando o entendimento da palavra de Deus, lendo e explicando com a mente de Cristo e respondendo as perguntas aqui do irmão. Ele só colocou as iniciais, FGS, e ele perguntou, pediu para me dar um entendimento de João 17:20 e de Lucas 24:47. Então, irmão, eu vou te responder. E vou aproveitar e vou explicar do 1 até o 20 do qual você está querendo, e que eu vou te explicar texto e contexto, tá certo? Então, eu vou começar, não só vou começar pelo 17, mas eu vou iniciar aqui João 16:25, que são as palavras de despedida de Jesus de Nazaré, do qual está incluído esse capítulo 17 e o versículo 20, do qual você pediu para me te esclarecer, tá? Então, olha, presta atenção, eu vou iniciar aqui por João 16:25, tá? Olha, para melhor você ter o entendimento. Vou ler João 16:25. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Então, aqui é Jesus de Nazaré se despedindo dos discípulos e se despedindo do mundo da época dele. Não é o mundo de hoje, não é o mundo cósmico, é o mundo, aquele mundo, período de tempo do mundo Aion, que foi o período da primeira aliança. Entende? Que esse mundo aqui era o que? Israel. Então, ele diz aqui para ele lá, falando com os discípulos dele, lembrando para vocês que aqui ainda é a antiga aliança, tá? João ainda é a antiga aliança, como eu já expliquei, é Jesus de Nazaré no cumprimento da lei dos profetas, e que aqui ele está falando com seus discípulos. Então ele está falando para ele lá que ele tinha falado com eles por meio de figura, mas que viria a hora e que ele não falaria mais por meio de figuras. E no 26 ele diz: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Então, no 27 ele diz: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então aqui é um diálogo de Jesus de Nazaré com o discípulo dele, falando do Pai e falando do Filho, que na verdade, para o teu melhor entendimento, é um só. Entende? Deus
ele sempre foi espírito e sempre foi um espírito somente. Não é três. O que é, Lira? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São manifestações. Entende, meu amado? Que eu já expliquei para vocês é que o Deus de Israel, que se manifestou primeiro ao povo de Israel e que era aquele espírito que pairava sobre o vazio das águas e que era Deus. E que ele falava por meio de sarça, ele falava por meio de nuvens, ele falou por meio até de uma boca de jumento, entende? E que, passado esse período de tempo, em que o Deus de Israel se manifestou para Israel espiritualmente, e que levantou Faraó, Deus foi que levantou Faraó, que o cãozinho teólogo que estudou, ele diz que é o diabo, foi o diabo que levantou Faraó. Não foi não, cãozinho, tudo é Deus, não existe esse diabo é só de vocês. O diabo da Bíblia é outro, do qual eu já expliquei. E Deus, ele não tem adversário. Vocês é que são loucos e querem ser advogado dele. Aliás, advogado não. Vocês é que são loucos e querem ser opositor, querem ser concorrente de Deus. Seus doidos. Então, o Deus de Israel, ele se manifestou espiritualmente até Malaquias. Até o livro de Malaquias, ele falava por meio de profeta. E após isso, ele se fez carne e habitou entre os homens, como quem? Como Jesus de Nazaré. Mas que ele se revestiu de carne, assim como nós, filhos de Deus, nós estamos revestidos de carne. O Filho de Deus, ele está revestido da carne de Haroldo Lira, que é filho do seu Dácio e da Dona Inês. Ou seja, nós somos dois em um. Nós somos o homem exterior, que é o homem carnal, que é a junção de um homem e uma mulher. E nós somos o homem interior, que é o Espírito de Deus que habita no nosso espírito. Entendeu, meu amado? E que Jesus de Nazaré era um judeu, um homem igual a nós, e que dentro daquele homem, daquele judeu, estava Deus. Entende, meu amado? Então, como eu estava te explicando, quando ele fala que pai, e quando ele fala filho, e quando ele fala filho, e quando ele fala pai, é tudo uma coisa só. Você não é para ter dúvida, não é para você pensar que existe ainda o Jesus de Nazaré. Não existe o Jesus de Nazaré mais, meu amado. O que existe, o que é? O Deus. Deus único, meu amado. Deus Espírito que habita em nós. E que ele é um em todos. Não é todos, toda a humanidade, tá, cãozinho? É todos os eleitos. Somente os eleitos. E quem são os eleitos, Lira? Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Que é o quê? O trigo. Entende, meu amado? Então, olha, dando continuidade aqui para responder a tua pergunta, ele falando com os discípulos aqui no 16:27, ele diz: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. 28. Vim do Pai e entrei no mundo. Tá vendo? Então, ele veio do Pai. Na verdade, ele era o próprio Pai. Mas como ele está
numa participação de filho, então ele fala o filho, ele fala o pai, ele fala o filho ao mesmo tempo. Entende, meu amado? Aí ele continua, olha, que ele veio do pai ao mundo, né? Claro, ele veio como espírito e se manifestou em carne e habitou entre os homens. Para quê? Para o cumprimento da lei e dos profetas. E ele continua, ó, todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Você está vendo, ó? Então, Jesus de Nazaré, né? A manifestação de Jesus de Nazaré como homem durou até quando, Lira? Até o cumprimento daquilo que ele tinha que cumprir no mundo. Que foi o quê? A lei e os profetas. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. As obras de Deus, né? As obras de Deus, a lei e os profetas, do qual Jesus de Nazaré veio cumprir aquilo que o Deus de Israel, que o Deus único criou, que são as suas obras, que foram criadas em 7 dias, do qual ele descansou, né? Ele veio cumprir, o Jesus de Nazaré, ele veio cumprir. E esse cumprimento das obras de Deus no mundo, fisicamente, né? Ele se deu em 2 etapas. Entende, meu amado? E Lira, qual foi a etapa? Quando ele, Jesus de Nazaré, cumpriu toda a lei e os profetas, e que ele deu a vida, por eles, pelos judeus, e consecutivamente também por nós, não por nós, nós da agora. Por quê? Porque nós não existia. Quando nós já nascemos com tudo. Nós já nascemos com a escatologia consumada, como daqui para frente, por exemplo, o meu neto. Quando o meu neto nascer, Jesus de Nazaré vai fazer tudo de novo para o meu neto? Claro que não, meu amado. Claro que não. Quando o meu neto nascer, ele já vem com tudo. Ele já tá com tudo pronto. Ele só tem que crer. Ele tem que ter o conhecimento do evangelho e crer. Somente. E se ele for um eleito de Deus, ele já vem salvo. Porque a salvação, esse evangelho não é para salvação eterna. Entende, meu amado? Para salvação eterna, foi pela graça. A graça de Deus já te salvou. Ou seja, quando você veio a esse mundo como embaixador de Cristo e numa participação comum de carne e sangue, você já veio salvo. Você quem, Lira? É o Lira? Não. Estou falando do Filho de Deus, o Espírito. Entende, meu amado? Tudo isso daqui, né, do qual eu estou falando para você, você tem que discernir espiritualmente. E não misturar, você tem que saber separar. Então, como eu ia dizendo, Jesus de Nazaré, ele manifestou o tetelestai, né? O tetelestai, quando ele falou tetelestai está consumado na cruz, ali se consumou toda a obra de Deus espiritualmente. Nada na terra tinha mais valor nenhum com relação a Deus. Entende, meu amado? Daí para frente, depois da cruz, depois de tetelestai, tudo já estava consumado. Tudo o que, Lira? A obra de Deus espiritualmente. E a terrena, e a jurídica, e o homem terreno, só se consumou no ano 70. Por quê? Porque ainda depois da cruz, a partir da cruz, ainda haviam, não tem mais, tá? Depois da cruz, no ano 33, da primeira era cristã, ainda havia 2 profecias a ser cumpridas. E qual era, Lira? Daniel 9:24, que dizia que viria
o aparecimento do filho da perdição, o filho da iniquidade, que se assentaria no templo, se sentindo Deus. E quem foi, Lira? O filho da perdição? O general Tito. Entende? O general Tito, o príncipe de um povo que havia de vir. Para quê? Para a invasão do Império Romano e a destruição do templo. Para quê? Para se cumprir a profecia de Mateus 24, 34. Que tudo não passaria desta geração. E qual era esta geração? A geração de Jesus de Nazaré. E hoje, tudo não passaria daquela geração. Já se passaram quase 2000 anos, meu amado. Que o cão bota tudo pro futuro. Mas aqui não passa nada. Então, quando caiu o templo, quando aconteceu a grande tribulação, então o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, ele voltou como juiz. Ele voltou como juiz para vingar o sangue de Abel e todos os profetas do próprio Jesus de Nazaré e de Zacarias, que foi morto no santuário. Entendeu, meu amado? Então, daí para frente, pronto, acabou a primeira aliança, acabou a lei de Moisés e a morte foi vencida. E qual foi, Lira, a morte que foi vencida? A lei de Moisés, meu amado. A lei de Moisés, o diabo, o ministério de condenação e morte. O diabo que foi aniquilado na cruz é a lei de Moisés, foi a lei de Moisés. Entende? Então, continua aqui, ó. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então, ele veio de Deus, que era o próprio Deus, veio para o mundo para cumprir a sua obra, ele cumpriu, falou tetelestai e está voltando para o Pai. Entendeu, meu amado? Aí no 29 ele diz, ó, disseram-se os seus discípulos, 2 pontos. Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. 30. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Agora é o discípulo falando com ele, com Jesus de Nazaré. Aí eles terminaram e agora Jesus de Nazaré vai responder eles, ó. João 16, 31. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Jesus pergunta para ele e ele diz, olha, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Aí no 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, essas palavras da qual esses cães trazem para hoje, né? Isso daqui não tem nada a ver com nós. Tenhais aflição no mundo. Aqui era o mundo da época deles. Era a época do mundo Aion, do período de tempo, do período da lei. Não tem nada a ver com o mundo de hoje. Hoje, para hoje, o que é para hoje? Quais são as aflições que nós sofremos? Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Tudo que o homem está passando, todas as coisas que o homem está passando, as coisas da qual ele plantou. Entende? E ele está semeando. Não tem mais nada a ver com Deus, meu amado. Não tem mais nada a ver com Deus. Na cruz, ele separou o homem terreno do espírito. E ele disse, tudo que você plantar, tudo que você semear, você vai colher. Ou seja, semeia coisa boa. Semeia coisa boa.
E o Espírito? O Espírito, ele já tinha dito aos discípulos dele lá no antigo pacto, já está pronto. Nós já estamos prontos. Os filhos de Deus, nenhuma condenação há mais nada contra nós. E não tem mais nada que nos separe dele. Nem a morte, nem a vida. Entende? Nem coisas por porvir. Nada, 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 nada nos separa do amor de Deus. Nos quem? Os Espíritos. Entende, meu amado? Então, chegando aqui no 17, vou ver se dá tempo aqui. Eu vou falar mais um pouquinho, vou responder as perguntas dele aqui. Olha, João 17:1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse. Então, olha, ele falou todas essas coisas. Quais são as coisas? As coisas que eu acabei de falar para vocês. As palavras de despedida dos discípulos dele. Entende, meu amado? E que ele estava dizendo que ia para o Pai. Então, ele estava se despedindo. Então, ele diz, ó, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. Então, olha, ele se despediu dos discípulos e que ele ia para o Pai, que ele ia sofrer, ele ia morrer e que ele ia para o Pai. E que aqui ele se despediu dos discípulos e vai fazer a oração para o Pai, para os discípulos. Entende, meu amado? Olha, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Chegada a hora de quê? Do sofrimento. A hora de ele sofrer e depois dele voltar para o Pai. Entende, meu amado? Aí ele diz, olha, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então, ele inicia aqui, na oração sacerdotal, ele começa pedindo que o Pai glorifique o Filho, e que o Filho vai glorificar o Pai, através do Pai glorificar o Filho, que é um só. Entendeu, meu amado? A mente de Cristo ativada. Então ele diz assim, ó, no 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que me deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Você está vendo? Jesus de Nazaré, ele veio para o cumprimento das obras de Deus, meu amado, que era o próprio Deus. Aí ele continua e diz no 5, ó, 17:5, que agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Está entendendo, meu amado? Então, nós, os filhos de Deus, né? Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus dizer, haja luz, haja luz, haja terra, antes dele dizer isso, ele já tinha nos escolhido, nós já era dele. Nós quem? Os Espíritos, os seus filhos. Então, ele está falando aqui que ele já existia antes do mundo. Por quê? Porque ele está aqui na participação de filho, como nós também. Nós aqui, meu amado, não vai passar mal, não. Nós estamos aqui numa participação, igual Deus teve. Ele como filho, e nós também como filho. O Haroldo Lira, o Haroldo Lira, né? Ele, o Haroldo Lira, o Espírito de Deus, o Filho de Deus habita no Espírito de Haroldo Lira. E está aqui participando de carne e sangue. Ou seja, nós, né? Nós, os filhos de Deus, nós não somos um ser humano com experiências humanas. E nós somos o quê, Lira? Nós somos seres espirituais que estamos aqui nessa terra buscando experiências humanas, meu amado. Nós não somos daqui, meu amado.
Então, olha, ele diz, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, falando com os discípulos. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Todos os que estavam na participação comum de carne e sangue em Israel, ele se manifestou. Manifestou o quê? A obra de Deus através dos milagres, entende? Principalmente através do amor. Então, ele continua e diz assim, eram os teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Os que creram. 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. 8. Porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. 9. É por eles que eu rogo. Falando com quem? Por ele, o discípulo. Ele está pedindo oração, proteção para os discípulos que vão permanecer lá em Jerusalém. Entende? Por quê? Porque a escatologia, a lei de Moisés, só se consumaria no ano 70, com a queda do templo. Entende, meu amado? Que era o símbolo maior da lei. O símbolo maior da lei foi o templo. Entende? Do qual ele disse que derrubaria e reconstruiria em 3 dias. E que quando ele falou isso, ele não estava falando do templo de parede. Ele estava falando de nós. Estava falando do templo dele. E quem é o templo? Nós. Nós somos o templo, meu amado. Nós somos o templo, nós somos a morada dele. Com a queda do templo. Olha para você ver, né? Como esses cães aí estão totalmente por fora. O único templo que existia no mundo, Deus mandou derrubar. E eles dizem que estão construindo outros. Pode construir 50 milhões de templo, ladrãozinho, que não tem validade para Deus. O templo somos nós, o templo é a igreja. O templo é os espíritos que ele habita em nós. Então ele diz, e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. 10. Ora, todas as minhas coisas, estou correndo por causa do tempo. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Eles quem? Os discípulos. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os quem? Os discípulos. Em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Tá vendo? Nós somos um único espírito, meu amado. Nós somos, olha, cada um de nós, né? Nós somos um membro da Igreja de Cristo. Então, muito embora nós somos muito, mas nós somos só um. Que é o quê? A Igreja de Cristo. Os seus filhos, os Espíritos. Então, ele diz, olha, para que eles sejam um, assim como nós. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, viu, cãólogo? Doutor Burrico, é um só. Não vai cobrar 30% não, infeliz. Então ele continua aqui no 12 e diz, quando eu estava com eles, os judeus, os discípulos, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Lira, quem foi o filho da perdição? Judas, descendente de quem? Da serpente do Éden. Quem foi a serpente do Éden? Segundo esse cão que estudou 6 anos na faculdade, ele diz que é uma cobra cascavel. E eu,
E eu que não estudei nada, não sei nem falar direito e só sei gaguejar. Meu amado, esse filho da perdição é o descendente de Adão, que era a serpente do Éden infeliz. Então, exceto o filho da perdição. Então, dentre todos eles do qual Deus deu, somente o filho da perdição se perdeu. Por quê? Porque ele já veio para isso, meu amado. O filho da perdição, ele vem para que Deus mostre o seu poder nele. E no filho, ele açoita, ele disciplina. Quando as coisas não estão dando certo para o crente, né? Ele diz assim, eu não sei o que foi que eu fiz. Dei o dízimo bem direitinho, fiz a campanha direitinho, eu subi monte, eu desci monte, eu peguei até a Covid e nada dá certo para mim. Meu amado, te chamando Deus de mentiroso, meu amado. Tu tá levando a chicotada e não tá entendendo. Porque se você é filho, ele te açoita, meu amado. Ele te disciplina. Então ele continua aqui, ó. E nenhum deles se perderam, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse o quê? A escritura. O filho da perdição, né? Judas, ele já veio para trair Jesus, meu amado. Ele veio para trair. E não poderia ser diferente. Entende? Porque a obra é dele, não é do cãólogo. Então no 14 ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. 15. Não peço que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal. 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha, nenhum de nós, né, que somos filhos de Deus, que somos eleitos de Deus, nós somos daqui, desse mundo, do mundo cósmico. Ele está se referindo ao mundo cósmico. Entende? Então, todos os eleitos de Deus, nós não somos daqui, meu amado. Se você não crê que você não é daqui, você não pode ser filho de Deus. Porque, meu amado, Deus não lida com carne, é com espírito. Então, respondendo a pergunta aí do FGS, aqui no 17, como você já viu, isso daqui é a oração sacerdotal, do qual Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, está fazendo primeiro para ele e depois para os discípulos, depois para aqueles do qual Deus lhes deu, e que eles iam ficar no mundo, e que ele estava saindo do mundo. Qual mundo? O mundo do qual eles viviam lá, que não é mais o mundo de hoje. Então no 17, como você perguntou, santifica-os na verdade. Então, ele está pedindo a Deus para que Deus, santificasse os discípulos dele na verdade, no conhecimento, no espírito. E ele diz, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entendeu, meu amado? Espero que você tenha entendido. Então, eu vou passar aqui para Lucas 24, 47, porque já passou do tempo, mas eu creio que eu respondi aí a sua pergunta e eu fui por texto e contexto completo para aproveitar e gravar o vídeo total. Então, olha, Lucas 24, 47, que você está pedindo aqui para me te explicar, eu vou ler do 44, tá? Eu vou ler aqui o FGS. Vou ler Mateus 24, 44 até o 48, que é o texto com contexto, tá? Até o 49. Bem rápido, que já passou. Olha, isso daqui, viu, o FGS, não é nada mais, nada menos do que Jesus de Nazaré explicando as escrituras, fazendo um resumo das escrituras. E Lira, o que foi as escrituras? O que é as escrituras? De Gênesis a João. Entende, meu amado? São as escrituras. Que as escrituras foi incluído somente um povo.
E quem foi o povo que foi incluído nas escrituras e que tinham que crer nas escrituras? Somente o povo de Israel. Nós, os brasileiros, nós, os gentios, nós estamos fora. Nós não participamos da primeira aliança. Nós só entramos na segunda, de Romanos a Hebreu. Viver só por fé. Não tem mais nada para fazer. Não tem que ter cão, não tem que ter igreja, não tem que ter nada. Tem que ter só fé. Que não é sua, meu amado. Que não é sua. A fé é dele, tudo é dele. Então, olha, Mateus 24, 44, bem rápido. A seguir, Jesus lhes disse a quem? Aos discípulos. São estas as palavras que eu vos falei. Vos falei por quê? Porque é passado aqui, ele já tinha falado para eles, para os discípulos. Ele vai fazer um resumo. Que eu vos falei. Estando ainda convosco, 2 pontos. Importava se cumprisse tudo. Isso aqui são as palavras que ele falou para eles, para os discípulos, que ele explicou. E que agora ele está repetindo. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, você vê, né, como eu já expliquei, que Jesus de Nazaré, ele veio no cumprimento da lei e dos profetas. E que estava onde? Nos profetas e nos salmos. E Lira, e os livros de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, que o meu ladrão diz que é Novo Testamento. Isso é um mentiroso, enganador, que não sabe de nada. Passa lá para trás, infeliz. Meu amado, Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 livros históricos que contam a história de Jesus de Nazaré no cumprimento da lei e dos profetas, que está onde? Nos profetas e nos salmos. Entendeu, meu amado? E ele continua aqui, olha. 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Então, quando ele falou tudo isso daqui, né? Eu espero que você tenha entendido também. Os discípulos dele entenderam. Olha, o que diz no 45? Então, lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. 46. E lhes disse, Jesus continuou dizendo a ele, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. O que é que o cão, o que é que o desgraçado, o infeliz, o cãólogo faz? Ele diz que isso aqui é mentira, inventou a macumba da Santa Ceia e todo primeiro domingo todo primeiro domingo de cada mês, ele junta um monte de cego e junto com ele, que é mais cego ainda, e faz a macumba da Santa Ceia, dizendo, fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Dizendo o quê? Que ele não ressuscitou, que Jesus não ressuscitou, que o dono do mundo está morto. Eles se reúnem todo primeiro domingo de cada mês para dizer, Jesus vai morrer, Jesus vai morrer, Jesus vai morrer, Jesus vai morrer. Meu amado, vocês aqui estão mortos. Vocês estão mortos espiritualmente, porque vocês não dão ouvido ao Evangelho. O Evangelho está na tua boca, está no teu coração. E você diz o quê? É heresia. É o diabo falando na boca do Lira. Então, meu amado, então ele diz, olha, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Já ressuscitou, infeliz. Para de fazer essa macumba. 47, tá aí, ó, FGS. 47, Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, eu vou te explicar isso aqui, tá? Que o teu cão, ele não sabe explicar isso aqui, não. Aliás, teu cão não. Desculpa que você já saiu da maldição da lei. Você já saiu da maldição da lei. Então, olha, deixa eu te explicar aqui o que é Lucas 24, 47, né? Quando ele diz, olha,
e que em seu nome se pregasse arrependimento. Arrependimento por quê? Porque a lei de Moisés, que era o que era o pecado para os judeus? Era a transgressão da lei. Então aqui a lei ainda estava em vigor. Por quê? Porque ainda faltava Mateus 24, 34 e Daniel 29, 24. Então ainda havia o pecado. Para quem? Para nós não, nós não conhecemos pecado. Nós não temos 2000 anos. Nós nascemos depois da escatologia consumada, depois do pecado ter sido tirado do mundo. Que o cão diz que vai tirar o pecado dos cegos. Então, FGS, quando ele diz que eles pregassem para arrependimento e para remissão de pecado, é porque a lei de Moisés, fisicamente, juridicamente, ainda estava em vigor. E o evangelho eterno ainda não tinha sido revelado. Entende, meu amado? Então, juridicamente, fisicamente, a lei de Moisés ainda permanecia. E aqui ainda é o Antigo Testamento, Lucas. Entende? Então, por isso que ele diz, e que em seu nome, no nome de quem? De Jesus de Nazaré, se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações. E Lira, o que é nações? Nações aqui do original, como eu já expliquei, não são países. Entende? Não é a França, não é a Inglaterra, não é o Brasil, não é nada disso, não tem nada a ver com isso. Essas nações aqui eram as cidades circunvizinhas, era as comunidades de Israel. Então, eles iam percorrer, entende? E se você for ler lá em Mateus, ele diz que antes dele percorrer todas as cidades de Israel, ele, o Filho do Homem, ia voltar. Que o cão manda os cegos esperar Jesus. Então, esses discípulos aqui, até hoje, estão lá andando na rua. Estão andando lá nas comunidades de Israel, pregando isso aqui, né? E com 2000 anos, que ninguém sabe nem como é que esses homens vivem 2000 anos. Só para esses caras mesmo que entram na faculdade para aprender essas coisas. Então, meu amado, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jerusalém, as cidades circunvizinhas. Então, dito estas coisas, espero que eu tenha respondido a tua pergunta. E quando tiverem pergunta aí, pode mandar, que eu vou responder. Se eu não souber, eu digo que não sei. Entende? Então, te agradecendo aí, compartilha esse vídeo, saiu comprido, mas compartilha esse vídeo. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, divulga o canal. Tamo junto, eu aqui, você aí, para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Graça e paz.